Na primeira batalha contra o Rei Quincy, uma coisa que o Ichigo não pôde deixar de notar era como aquele que estava na sua frente era idêntico ao poder da sua Zangetsu. Seria aquela só uma grande coincidência de shonen, onde o vilão parece igual ao poder do mocinho só pra confundir todo mundo? Não, galera. Realmente existe uma explicação para eles serem tão parecidos e nesse vídeo a gente vai entender tudo sobre a real natureza da Zangetsu. Por que eles são tão parecidos? Por que em um determinado momento da história, inclusive, o velho Zangetsu ele se transforma numa versão mais nova dele mesmo e de que forma tudo isso influenciou os poderes do Ichigo ao longo de todos esses arcos. Vamos entender tudo isso nos mínimos detalhes, então se você quer saber a resposta, já chega soltando aquele Getsuga Tensho no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Toda semana vídeo comentando os novos episódios da Guerra dos Mil Anos e muito mais vídeo como esse aqui e você não vai querer ficar de fora. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que de fato é o Ichigo em si. Muita gente acha que o Ichigo é um humano que tem poderes de Shinigami e possui um Hollow interior, só que as coisas não são tão simples assim. O Ichigo, galera, é um caso extremamente único na série e para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começou num fatídico dia, muito antes do nosso pequeno Ichigo nascer, com o pai do Ichigo, o Isshin, que era na época um Shinigami capitão da 10ª divisão, que hoje é comandada pelo Toshiro. No passado, cerca de uns 20 anos atrás, dentro da história, obviamente, o Aizen já tinha começado a fazer experimentos de holoficação há algum tempo, e num belo dia, o Isshin, andando pela cidade de Karakura, acaba se deparando com um Hollow extremamente poderoso que era chamado de O Branco, que era um dos experimentos do Aizen. Naturalmente, o pai do Ichigo e o Hollow começam a lutar e o Isshin, inclusive, estava levando a vantagem. Olha só que louco. Só que no meio da batalha, o Aizen, percebendo que o Isshin ia usar a sua Bankai, né, e acabar matando o experimento, para que isso não acontecesse, ele dá um jeito de impedir que ele usasse a Bankai, ferindo ele, já que a Bankai do pai do Ichigo desgasta muita energia dele, né? Então, se ele estivesse muito ferido, não ia conseguir naturalmente usar a Bankai mesmo que ele quisesse. A partir desse momento dá pra se dizer que o Isshin começa a passar um pouco de sufoco contra o Branco, mas a situação ainda estava controlada. Só que, enquanto isso, do outro lado da cidade, uma jovem Quincy chamada Masaki acaba sentindo duas fontes poderosas de Heiatsu se aproximando e ela sai em disparada em direção a eles. E quando a Masaki chega ao encontro do Hollow e do Isshin, ela já dispara flechas contra o Branco, ganhando a atenção dele. Só que ela só foi perceber que o Hollow era extremamente rápido quando ele já estava vindo na direção dela, então ela simplesmente para de mirar e permite que ele se aproxime dela a ponto dela ser mordida por ele. E é nesse momento que ela cria o seu arco de Heiatsu de novo e dispara contra ele a queima-roupa, explodindo a cabeça do Hollow. E até aquele momento, tudo parece que terminou bem, né? Pelo menos, aparentemente. O Isshin volta para Soul Society e a Masaki continua a vida dela. Só que quando o Hollow mordeu a Masaki, ele acabou infectando ela e o mais importante nisso é que a mordida de um Hollow é extremamente fatal para um Quincy, como se realmente fosse um vírus mortal. Só que para sorte da Masaki, o Isshin ficou tão feliz, se é que vocês me entendem, né, por ter sido salvo por ela, que ele decidiu voltar para a cidade de Karakura e agradecer. Só que nem tudo saiu como planejado, porque a Masaki nessa hora estava quase morrendo por conta da mordida. E para sorte de todos eles, eles acabaram dando de cara com o homem, Kisuke Urahara, que já estava observando toda aquela situação e veio literalmente para salvar o dia, propondo um plano que ia salvar a vida da Masaki. Vamos começar a entender. Sabendo que um Hollow era fatal para o corpo de um Quincy, Urahara fez a seguinte proposta: que um laço espiritual fosse criado entre o corpo do Isshin e o corpo da Masaki, fazendo com que os seus espíritos ficassem conectados. Com esse laço criado, o poder de Shinigami do Isshin seria capaz de restringir o Hollow de se manifestar por completo no corpo da Masaki. É como se o Urahara ele fizesse uma holoficação nela, só que usando o poder de Shinigami do Isshin, já que a holoficação nada mais é do que a junção dos poderes de um Shinigami com um Hollow que estava no corpo dela, e dessa forma ele ia conseguir neutralizar o Hollow interior,
fazendo ele parar de agir como um vírus na Masaki, conseguindo restringir as ações dele no corpo dela. E ainda tinha outra variável nisso tudo: o Ishin teria que abandonar os seus poderes de Shinigami para isso. Como assim? Vamos lá. A gente sabe que a entidade mais oposta à de um Hollow é um ser humano. Então, o Ishin teria que passar a viver dentro de um Gigai criado a partir de uma alma humana. Dessa forma, ele seria tanto um humano quanto um Shinigami, mas principalmente ele seria também a entidade oposta que a Masaki precisava, que é um corpo humano, já que só ser um Shinigami não seria o suficiente para conseguir restringir aquele Hollow. Ele precisava estar num corpo humano também. Nesse momento, inclusive, o Ryuken, o pai do Ishida, que estava lá junto, fica desesperado, porque na cabeça dele o Ishin jamais ia abrir mão dos seus poderes para salvar uma Quincy, até porque Shinigamis e Quincy's sempre foram inimigos jurados. Só que, para surpresa dele, o Ishin basicamente fala: tranquilo, eu faço isso, afinal que tipo de homem eu seria se não salvasse a mulher que me salvou primeiro? E bom, com o tempo vocês já sabem o que aconteceu, né? Como o pai do Ichigo perdeu seus poderes, ele começou a morar no mundo dos humanos, daí ele e a Masaki se aproximaram e nasceu o Ichigozinho fofucho, né? E como foi mostrado no anime, o Ichigo sempre foi muito espiritualizado, conseguia ver e até falar com fantasmas bem de boa, o que acabou resultando nele ganhar os poderes da Rukia e virar um Shinigami substituto. E assim a gente começa a história. Muita gente pode achar que o Ishin, quando recuperou seus poderes, ele recuperou quando a Masaki morreu. Mas não, galera. Depois da morte dela, o Hollow branco agora estava ligado à alma do Ichigo, desde que ele foi concebido e acabou também sendo infectado por ele. Mas não só o Hollow infectou o corpo do Ichigo, como também o laço de Heishi que restringia esse Hollow continuava ativo também, só que agora, ao invés de estar conectado ao corpo da mãe, estava conectado ao corpo do filho, o Ichigo, também restringindo os poderes dele. A gente viu que no começo do anime, o Ichigo não tinha despertado seus poderes de Shinigami /Hollow ainda, porque ele tinha, né, conseguido emprestar os poderes da Rukia. Ele só foi despertar os poderes verdadeiros, originais, provindos dele próprio, no seu treinamento com Urahara no primeiro arco, e só durante a luta final contra o Byakuya lá no arco de Soul Society que o Hollow dentro dele desperta completamente e assume o controle do corpo do Ichigo, ajudando, né, na luta contra o Byakuya. Quando isso aconteceu, o Heiatsu do Ishin não conseguiu mais suprimir a criatura e o laço de Heishi, que estava ligando a alma do branco, que era, né, o Hollow, o nome do Hollow, com o seu corpo de Gigai, finalmente quebrou, resultando no retorno dos poderes Shinigami do Ishin para ele. E é aqui, galera, que começa a ironia da coisa, porque por mais que a gente sempre visse o velho Zangetsu ali presente, ao lado do Ichigo, o poder Shinigami do Ichigo não é representado por aquele velho, mas sim pela imagem do Ichigo branco, ou Shiro Ichigo, como é dito em japonês, né? Apesar do Ichigo ter herdado o poder de Shinigami do seu pai e o poder de Hollow do White, existem como se fossem um só dentro dele, que é pela imagem do Ichigo branco. O Ichigo branco representa tanto o seu poder Shinigami quanto o seu poder de Hollow. E com isso explicado o que era afinal o velho Zangetsu, agora fica fácil, né? A gente consegue deduzir. A mãe do Ichigo era uma Quincy e o velho Zangetsu tem a cara do Rei Quincy. Logo a gente já consegue deduzir muito fácil, né, que o velho Zangetsu é na verdade o poder Quincy que vive dentro do Ichigo e não o seu poder Shinigami. Vamos explicar tudo isso. Lá no arco da Guerra dos Mil Anos, dentro do mundo interior do Ichigo, o velho Zangetsu confirma que o seu nome não era Zangetsu. O Ichigo pergunta se ele era o Rei Quincy e ele responde que na verdade era a manifestação dos poderes Quincy dentro do Ichigo e que ele é e ao mesmo tempo não é o Rei Quincy. Meio confuso isso. Quando o Ichigo pergunta se tudo o que ele disse a ele até aquele ponto era uma mentira, o velho Zangetsu afirma que ele não era um inimigo nem um aliado e que a sua única mentira que ele disse para o Ichigo foi dizer a ele o seu nome, que não era Zangetsu. O velho Zangetsu ainda explica como toda vez que o Ichigo aprendeu mais sobre a sua Zanpakuto, ele usou o poder do seu Hollow interior para fazê-lo, e sempre que a vida do Ichigo estava em perigo e
e ele era incapaz de usar a sua Zanpakuto, ele foi salvo pelo seu Hollow interior, não pelo velho Zangetsu, afirmando que ele nunca quis que o Ichigo se tornasse um Shinigami. E afirmando que ele nunca quis que o Ichigo se tornasse um Shinigami, ele revela também que fez de tudo o que ele pôde para suprimir o seu potencial latente, inclusive tornando-se a sua principal fonte de poder. E isso responde à seguinte pergunta: beleza, mas se é o poder Quincy do Ichigo, como infernos ele foi o poder Shinigami dele por tanto tempo, né? Sempre aparecia do lado dele no começo da história para ajudar. E a verdade é que o velho Zangetsu copiava os poderes Shinigami do Ichigo para poder ensinar a ele como usar a Zanpakuto, com o objetivo de suprimir os poderes Shinigami dele para que a fonte principal de poder do Ichigo fosse o seu poder Quincy. Por todo aquele tempo, mesmo depois do Ichigo despertar os seus poderes originais com o Urahara, ele esteve usando uma Zanpakuto falsa, criada pelo velho Zangetsu. Quando o Ichigo pergunta por que ele fez isso, o Zangetsu, o velho Zangetsu no caso, explica que se o Ichigo se tornasse um Shinigami, isso significaria que ele arriscaria a sua vida, no caso a vida dele próprio, do Ichigo, se colocaria em inúmeros perigos e eventualmente morreria pelas suas mãos. E essa frase abre brecha para duas interpretações. Primeira, que toda a caminhada do Ichigo inevitavelmente levaria ele a acabar enfrentando o Rei Quincy, que foi o que aconteceu, né? Ou que o velho Zangetsu faria de tudo para impedir o Ichigo de seguir por aquele caminho, mesmo que isso significasse ter que matar o Ichigo, o que também faz sentido considerando o que a gente vai ver logo em seguir. É nesse momento que o velho Zangetsu invoca uma espada e começa a desaparecer. Ele afirma que não poderia permitir que o Ichigo se tornasse um Shinigami porque ele teria que matá-lo, ou pelo menos ele pensou que faria, e relembrando nesse momento como o Ichigo lutou e persistiu na sua jornada como um Shinigami, o velho Zangetsu afirma que isso fez o seu coração balançar e eventualmente ele começou a ajudar o Ichigo em vez de tentar matá-lo. O velho Zangetsu afirma que estava nesse momento feliz de não ter que dominar mais o corpo do Ichigo e começa a desaparecer, dizendo que ficou incrivelmente orgulhoso do quão forte o Ichigo tinha se tornado. E afirmando que ele agora estava finalmente em paz, o velho Zangetsu, derramando uma única lágrima, desaparece completamente. E agora, nesse momento, o Ichigo passou a ter acesso a duas espadas, uma delas representando o seu poder Quincy e outra representando o seu poder Shinigami Hollow. E essa cena do velho Zangetsu desaparecendo pode ter ficado um pouco confusa no sentido de, tá, mas se o velho Zangetsu no corpo do Ichigo era na verdade a representação dos poderes Quincy dele, por que no final ele se tornou uma Zanpakuto, que é um poder provindo dos Shinigamis? E realmente, essa despedida do velho Zangetsu pode até dar a entender que ele se transforma nas duas espadas, mas o que realmente aconteceu ali é que ele liberou o poder de Shinigami e Hollow, que ele restringia do Ichigo, e cada um desses poderes se transformou numa espada. Ele passou a ter duas Zanpakuto, a maior representando o seu poder Shinigami, no caso Shinigami Hollow, né? E a menor representando o seu poder Quincy. É por isso que nesse momento a gente vê o velho Zangetsu chorando e depois desaparecendo, porque ele se tornou uma das espadas do Ichigo. E lembrando que tanto o poder Shinigami quanto o poder de Hollow do Ichigo, eles funcionam, eles existem como se fossem uma coisa só. É por isso que não são três espadas, por exemplo. Então o velho Zangetsu tinha a exata aparência do Rei Quincy, porque aquela era a manifestação dos poderes Quincy que vive dentro do Ichigo. Mas a única diferença na aparência é que aquela era a versão de 1000 anos atrás do Rei Quincy. Isso porque a origem dos poderes de todos os Quincy's vieram do próprio Rei Quincy. O que leva a gente a deduzir que todos os Quincy's eles também tenham a capacidade de enxergar dentro de si a imagem do Rei Quincy nos seus mundos interiores, assim como todos os Shinigamis também conseguem interagir com o espírito dos seus poderes, né, no interior de cada um deles, que é chamado de mundo interior, da mesma forma que a gente vê acontecendo todo momento com o Ichigo. E ainda sobre a aparência do velho Zangetsu, vale lembrar também que na sua forma Bankai, ele assume uma aparência mais jovem do Rei Quincy chamada de Tensa Zangetsu. Por que isso?
porque as Zanpakuto mudam de aparência quando estão na forma de Bankai, e isso se reflete também na representação visual que a gente vê do velho Zangetsu. O próprio jovem Zangetsu, que a gente vai chamar aqui, né, até diz que aquela era a primeira vez que o Ichigo visitava o mundo interior, estando com a Bankai ativada, e ele assume essa versão mais jovem para simbolizar uma maior força e vitalidade através da sua jovialidade. No meio dessa conversa, o jovem Zangetsu até diz, né, também diz que o Ichigo queria proteger e o que ele queria proteger eram coisas diferentes. Enquanto o Ichigo queria proteger a cidade de Karakura, o jovem Zangetsu, a gente viu aqui que queria era proteger o próprio corpo do Ichigo. E a gente ainda tem também a forma fundida da Tensa Zangetsu com o Hollow White, que a gente vê logo em seguida, né? Que dá aquela aparência esbranquiçada, meio a meio, que representa a união dos poderes do Ichigo, né? Que a gente pode chamar de Tensa Zangetsu Hollowficado. A fusão explica, inclusive, que eles eram duas partes de um mesmo ser e que eles eram o seu poder, como eu falei agora há pouco, né? O poder de Hollow do Ichigo e o poder Shinigami dele eram como se fosse um só, eles andavam como se fosse um só. Mas é importante esclarecer aqui também o quanto da personalidade do Rei Quincy o velho Zangetsu tinha quando adentrou o corpo do Ichigo, porque não é como se o Rei Quincy estivesse de fato dentro do corpo do Ichigo e aquele fosse literalmente o Rei Quincy interagindo com ele desde o começo da história, sabe, tentando manipular ele. Não, foi dito que aquilo era uma manifestação, uma representação personificada dos poderes Quincy dele, tanto que na despedida do velho Zangetsu ele chega a chorar. Então não dá pra dizer que se a gente colocasse o Rei Quincy literalmente dentro do corpo do Ichigo, o resultado seria o mesmo que foi com o velho Zangetsu, esse apego que ele criou com o garoto. Então não é como se o velho Zangetsu tivesse a exata mesma personalidade do Rei Quincy de 1000 anos atrás e com o tempo ele se apegou ao Ichigo e por isso no fim ele acabou chorando. Nada disso, é só uma forma de personificar os poderes e engrandecer essa relação que o Ichigo tem com os próprios poderes. É sobre autoconhecimento, dá pra dizer, né? Ele conseguir entender os próprios poderes nessa forma personificada que a gente vê eles agindo. É basicamente como se os próprios poderes vivessem dentro dele. Dá até pra gente entender o velho Zangetsu como um fragmento da alma do Rei Quincy, né? Que até se reconhece como sendo em partes o Rei Quincy quando ele diz, por exemplo, que ele era e ao mesmo tempo não era o Rei Quincy e até carregava a vontade do Rei Quincy de restringir os poderes do Ichigo, mas seria um fragmento de alma, digamos assim, com uma vontade própria, que reconheceu o Ichigo como um aliado, no fim das contas, algo que talvez o Rei Quincy verdadeiro jamais faria, e essa é a diferença entre eles dois. Então galera, deu pra ver que o Ichigo é um humano com poderes Shinigami, Hollow Fullbringer, e pra finalizar com chave de ouro, o cara realmente foi comprovado ser um Quincy no arco final. Tudo o que o universo de Bleach pode oferecer, o cara tem. Mas ainda pretendo fazer um vídeo melhor, destrinchando melhor cada um desses poderes dele, que a gente falou aqui, pra gente entender um pouco mais minuciosamente cada um deles e como cada um deles se comporta no corpo do Ichigo. Então se você curtiu o vídeo, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra acompanhar as análises dos episódios e vídeos como esse aqui também, beleza? Até a próxima, tchau!